Paz e graça, amado. Aqui eu, o apóstolo Manuel Jael, juntamente com o grande homem de Deus, evangelista Lemoine, estamos aqui para falar sobre a ambição dos jovens na busca do poder. De dizer então que o poder de Deus, ela está mesmo bem impregnada na palavra de Deus. E existem muitos jovens que hoje em dia, por falta de conhecimento, estão à procura de poder e por essa razão vão em caminhos errados. Existem muitos deles que estão a precisar de impactação, enfim, impressão de poder, e eles vão nos caminhos errados e muitas das vezes acabam até por comprometer a sua própria salvação. Quer dizer que o mais importante é meditar a palavra, temer ao Senhor e então se dedicar em programas espirituais. A palavra diz que se nós buscarmos Deus, se nós nos dedicarmos em se aplicar, buscar Deus, não é verdade? Então Deus vai nos conceder aquilo que nós queremos. Quer dizer que não é necessário ir em caminhos errados para poder então buscar por ele. E outra coisa que eu quero chamar a atenção é que hoje em dia os jovens estão a sair fora da sua visão, ou seja, dentro da originalidade. Estão mais preocupados na imitação. Fulano fez isso, também quero fazer isso. Fulano levantou a mão, pessoas caíram, também quero fazer isso. Quer dizer que Deus, quando dá algo para alguém, Ele dá para um determinado propósito. E dentro desse propósito, então, a pessoa vai agir com a visão que recebeu de Deus. Quer dizer que não é muito bom seguir cópias, ilusões, não é verdade, andar em caminhos errados. Isso não nos leva a lugar nenhum. Agora, para jovens que gostam de profetizar, a palavra diz em Hebreus capítulo 4, versículo número 12, de que a palavra é viva e eficaz. Ela é penetrante, ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Então, tendo a palavra de Deus dentro de você, é muito fácil você conseguir profetizar, porque a palavra permite com que você discerne o pensamento das pessoas e até intenções dos seus corações. Muito obrigado. Vou passar então a palavra ao homem de Deus que vai dar mais consideração. Ok, na realidade é um tema muito pertinente e nesse tempo que nós estamos a viver, é um tema que precisa ser desbruçado ainda cada vez mais, esmiuçada com maior profundidade. Falar da ambição do poder, nós precisamos primeiramente entender que Jesus já deu o poder para a igreja. Amém. A Bíblia declara, em Lucas capítulo 10, versículo 18 e 19, a Bíblia declara que Jesus disse: eis que vos dou poder para expulsar demônios e escorpião e todas as hostes do mal, e não vos causará dano nenhum. Isso quer dizer que a disponibilidade do poder de Deus está bem na sua palavra. Porque Paulo disse que a pregação que ele vai dando para a igreja de Corinto e em tantos outros lugares, elas não são meramente palavras ou sabedorias humanas, mas elas são poder e espírito. E Amém. Jesus foi bem claro a falar para nós que a palavra que eu vos ensino, que a palavra que eu vos prego, elas são espíritos e vida. Então, quando nós observamos pessoas que querem poder, não é errado nós desejarmos o poder. Mas o problema está, nós estamos a desejar o poder para quê? Para que fim? Para que é feito? Porque o poder foi dado à igreja para duas grandes funções. São dois poderes que na nossa Bíblia está traduzido como poder. Mas se nós irmos para o original, que é grego, nós encontramos duas palavras. A primeira palavra é dunamis e a segunda palavra é exousias. São duas palavras que na nossa Bíblia foram traduzidas como autoridade ou poder. Então, dunamis é a habilidade que Deus dá para a sua igreja ou para um homem para operar nas dimensões extraordinárias, curar, expulsar demônios e fazer tantas outras coisas. E exousias é o poder ou a habilidade de convencer as pessoas para o reino. Isso quer dizer pregar para as pessoas e as pessoas serem movidos a entrarem para o reino de Deus. Então, primeira coisa, você queres o poder para que fim? Para influenciar as pessoas para o reino de Deus ou para satisfação da necessidade do povo, na cura, no milagre e de tantas outras coisas. Então, nós, primeiramente, os jovens precisam ter esse conceito. Não nos movermos por emoção e nem por ilusão. Porque quando nós nos movemos por ilusão e por emoção, Deus não pode dar o seu poder para uma pessoa imatura. Ok? Então, a maturidade traz em nós, traz em nós a aprovação para que o poder de Deus seja nos concedido. Por quê? Porque Jesus disse, não pode ser dado um tesouro, ok, para o porco. O tesouro de Deus é o seu poder. Então, Deus não pode dar o seu poder para uma pessoa imatura. Então, pessoas por encontrarem dificuldades de terem o poder de Deus dentro deles por causa da imaturidade espiritual, então eles vão entrar em lugares para poder pegar perfumes,
depois, ou alguns até vão em Kikolo para comprar os seus calções para poder se mover em espírito, em poder no seu lugar de culto. Mas a Bíblia é bem clara a falar para nós que não pode haver comunhão entre a luz e as trevas. O poder de baixo não pode ser usado para influenciar as coisas que são de cima. Faço a palavra para o apóstolo. Certamente, conforme então a linha do pensamento do homem de Deus em José Limão, de dizer que as pessoas agora querem trabalhar para Deus em prol da sua fama, né? Serem famosos, serem reconhecidos, que também podem fazer alguma coisa. De dizer que no lado ministerial existem dois extremos. Primeiro, se Deus te chamar, você não pode fugir. E segundo, se Deus não te chamou, você não pode se chamar sozinho. Ou seja, se a porta não te foi aberta, não tente entrar pela janela. É morte. Então as pessoas hoje estão preocupadas em servir a Deus dentro das suas próprias ambições. Quer dizer, eles mesmos que querem servir a Deus. Em vez de esperar que Deus lhes chama, eles mesmos querem se chamar. A razão pela qual estão até preocupados em querer se munir, em querer se capacitar, eles mesmos estão a fazer. É como se fosse no lado científico. Mas se dizer que no lado espiritual, Deus quando chama alguém, dá a visão, né, define o propósito e Deus capacita. Não há necessidade da pessoa estar aí em outros caminhos para buscar o poder de Deus. Uma vez, até tem dito que Deus é tão rico em poder, que Ele é todo poderoso. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar. E outra coisa é qual? Quando Deus chama alguém, Deus define então a visão, onde você deve agir. Existem pessoas que, por exemplo, foram chamadas para pregar o evangelho, ganhar almas na rua, enfim, e essas pessoas querem fazer coisas de outras visões, querem expulsar demônios, querem fazer coisas, enfim, é sempre bom seguir então a visão de Deus na sua vida. De demonstrar que é muito importante, que vou dizer aqui, Deus é um Deus de ordem, é um Deus bom, mas porém também é justo. Deus não vai então tolerar as pessoas que vão fazer a obra dele de forma que quiserem, só porque não, está de servir para Deus, então Deus vai te entender. Não, Deus entende, Deus é bom, nada disso. E outra coisa é qual? Em Mateus capítulo 7, versículo 21, a palavra diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Está a chamar a atenção aí alguns homens de Deus. De dizer que você não pode ser homem de Deus se primeiro não fores filho de Deus. E se fores filho de Deus, então você será obediente, serás uma pessoa humilde e, sobretudo, vais saber esperar no tempo de Deus. De dizer que é sempre importante esperar Deus te levantar, Deus te chamar, Deus te capacitar. Não faça as coisas por pressa, não vai dentro da sua visão, porque senão vai se perder. É mais um ponto que eu quis acrescentar um pouco. Ok, acrescentando as palavras do apóstolo Israel, eu gostaria de estar aqui a esmiuçar dois grandes homens de Deus nas Sagradas Escrituras. O primeiro é Moisés e o segundo é Jeremias. Se nós observarmos muito bem no livro de Êxodo, capítulo 3, nós vamos ver que todo homem que Deus levanta, tem três coisas que Deus prepara para este homem. A primeira coisa, Deus dá uma visão para este homem. Segunda coisa, Deus dá uma mensagem para este homem. E terceiro, Deus dá autoridade ou poder ou uma unção. O que é isso, a unção? A unção é a ferramenta que o homem vai usar para fazer o trabalho de Deus com excelência. Então, quando Deus chama Moisés, nós estamos vendo que Moisés está tendo uma visão. Depois de Moisés se aproximar diante de Deus, nós estamos a ver que Deus está dando uma mensagem para Moisés. E a mensagem de Moisés é a missão que Moisés estaria fazendo no seu ministério, que é libertar o povo de Israel. Isso quer dizer que Moisés não podia fazer algo além da mensagem que ele recebeu. Porque quando nós fazemos algo além da mensagem que nós recebemos, nós ficamos ímpar ou ficamos parados na incapacidade de fazer a obra que nós estamos a inventar com excelência. Então, quando Deus nos chama, Deus dá essas três coisas. Se nós observarmos também para Jeremias no capítulo 1, versículo 1, a Bíblia declara que quando Deus chama Jeremias está a tentar dar desculpa, está a falar que eu sou criança. Eu não sei falar, mas Deus está falando, olha, porém, a minha palavra será sobre a tua boca. E através de você, eu vou destronar as nações. E as nações que se levantarem contra ti vão ser abatidos. E aqueles que se abraçarem a tua palavra serão erguidos. Então nós estamos a ver, tanto Jeremias como Moisés estão recebendo a visão, estão recebendo a mensagem e estão recebendo a autoridade ou poder. Então, o que acontece? Se você não foi chamado, ainda que você se meta na obra do ministério, você não tem a unção para o ofício do teu ministério.
Por esta razão, vamos ver muita gente a imitar o que os outros estão fazendo. Vai visitar um homem de Deus ou uma igreja e vai ver o que aquele homem de Deus está fazendo. Então ele leva também para a sua igreja e começa a operar. E eu quero falar para ti que o diabo é muito astuto. Ela até no princípio vai começar mesmo a funcionar. Tudo que você estarás imitando estará funcionando. Mas eu quero falar para ti, todo aquele homem que não foi chamado, que não tem uma mensagem e que não tem uma unção para operar em um certo ofício, o que acontece? No decorrer do tempo, depois você vai se frustrar. E a frustração vai fazer com que você vá em caminhos que não tem nada a ver com o homem. Então, antes de tudo, nós precisamos reconhecer, existe um lugar de capacitação. E o lugar que Deus capacita todos aqueles que Ele chama é no lugar da preparação. E nós vamos ver que Moisés teve um lugar da preparação, que são 40 anos. Paulo teve um lugar da preparação e Paulo foi preparado durante 13 anos. E aí você observa que no livro de Atos capítulo 13, versículo 1, depois o Espírito Santo está chamá-lo para a obra do seu ministério. Mas muita gente acha, só porque se converteu, então já foi chamado para o ministério. Não, tem que sentar, tem que preparar-se. Deus depois é que te chama para a obra do ministério. Não é quando você se converteu, esse é o chamado para o ministério. Não, existe um período do chamado do ministério. Quando nós alcançamos as medidas que Deus quer, aí Ele envia-nos para nós podermos fazer as coisas extraordinárias. Certamente. Louvar-se a Deus está sendo muito bom. E acredito que você que está nos acompanhando a partir da sua casa não está a perder nada. Então nós estamos na reta final. Também a demonstrar, dar um conselho final. Muitos homens de Deus estão saindo por aí na rua, profetizando pessoas de que Deus te chamou como apóstolo, evangelista, começa já a agir. Nós não temos essa permissão de começar a impulsionar os outros a agirem na obra de Deus quando essas pessoas não estão preparadas. Você vê alguém recém-convertido, não, me falaram que eu sou profeta, então deve começar já a agir. É como se fosse que todo o propósito da vida de uma pessoa se resume no ministério, que se não for um homem de Deus, então não é mesmo ninguém. É um conceito errado que as pessoas estão a carregar. Deus abençoe vocês, ficam na paz do Senhor. É sempre um prazer. Sim.